Bom dia! Segunda tentativa, que a nossa primeira tentativa foi falha. Mais um sábado aqui, então, que estamos juntos para ler, interpretar a palavra de Deus, ver o que Deus estava falando na época com o pessoal, o que Deus está falando com a gente hoje. Né? O evangelho de hoje é Mateus 14, do versículo 22 ao 32. E eu vou fazer a invocação do Espírito Santo para que ele participe deste momento com a gente, para que não saia da nossa boca nenhuma única palavra que não seja intenção do coração do Espírito Santo. E que Deus escolha todas as pessoas que precisam ouvir essa palavra e que Deus escolha também tudo que sair da nossa boca. Amém? Então, em nome do Pai, do Filho, Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Continuamos em oração e que Deus ilumine as nossas palavras e que Ele nos dê sabedoria e discernimento para interpretar a palavra dEle. Bom dia, mãe. Bom dia, Moni. Esperar o meu papito. Aí. Que é? Bom dia. Tu não tá aparecendo. Vai só com o som mesmo. Vamos lá. Tá. Então tá. Vou fazer a leitura da passagem. Então, a presença do meu pai é uma presença praticamente espiritual nessa live hoje, porque nós não vamos enxergar a cara dele, não sei por quê. Bem estranho. Eu tô me isso. vendo. Pois é. Bom, então, Mateus capítulo 14, do versículo 22 ao 32. Logo em seguida, Jesus obrigou os discípulos a entrar na barca e ir adiante dele para outra margem, até que ele despedisse as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu a montanha, sozinho, para rezar. Quando chegou o fim da tarde, ele estava aí sozinho, e a barca já se encontrava bem longe da terra. Era batida pelas ondas, pois o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre o mar. Vendo Jesus que caminhava sobre o mar, os discípulos ficaram espantados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro lhe pediu, Senhor, se és tu, manda-me ir a teu encontro caminhando sobre as águas. Jesus disse, venha. Descendo da barca, Pedro caminhou sobre as águas e foi ao encontro de Jesus. Mas sentindo o vento forte, ficou com medo e começou a afundar. Gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e lhe disse, homem fraco na fé, por que você duvidou? Assim que eles subiram à barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca se ajoelharam diante de Jesus, dizendo, tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Tá. A Moni tá te vendo, a Manu tá dormindo, coisa boa, então tá. Então, assim, ó, gente, o que eu pensei sobre essa passagem, olhando a parte bem nua e crua, né? O fato de Pedro sair do barco e ir ao encontro de Jesus, quando estava todo mundo com medo e apavorado, né? Eu imagino a cena, assim, uma tempestade, um vento, essa madrugada já tinha um ventão, a gente dentro de casa fica assustado. Imagina dentro de uma barca, de madrugada, vento, tempestade, né? Ele teve um ato de coragem de ir até Jesus. Só que nós
seres humanos, nós somos dotados de instintos naturais de sobrevivência. Então, são sensores que são ativados quando a gente passa por momentos de rota de fuga, de correr, de se esconder, né? Então, assim, quando tu bota a mão no fogo, tu tem o instinto de tirar a mão, né? Independente se esse fogo queima ou não. Por exemplo, o fogo da sarça ardente lá de Moisés. Tu não vai botar a mão num fogo que tu não sabe se queima ou se tu não queima, porque tu acha que queima. Então, nós somos, como é que eu posso dizer? Estamos totalmente impregnados pelas coisas que a gente já sabe. E a gente não tem espaço para o novo, para o que Jesus quer fazer na nossa vida. Outra coisa que eu vejo aqui nessa passagem é algo que acontece com a gente quando Jesus quer conversar com nós. Ele conversa com a gente de madrugada. Me chama muito a atenção essa passagem ser 3 da manhã, de madrugada, que é o momento em que às vezes a gente acorda sem sono. Jesus, ele quer nos dar uma palavra, é onde o mundo silenciou e ele pode te dizer alguma coisa. Então a gente tem que estar atento para esses sinais do sobrenatural de Jesus na nossa vida, porque ele quer nos tirar do meio de uma tempestade que a gente está e mostrar que com ele, de mãos dadas com ele, a gente consegue caminhar por cima dessa tempestade, por cima dessa turbulência. E quando ele entra no barco, tudo se acalma. Então fica tão claro que quando Jesus está junto, as coisas, a turbulência, ela pode estar acontecendo ainda. Mas a gente já não tem mais medo, a gente tem coragem, a gente sente que pode suportar aquele turbilhão de emoções, né? Então essa passagem, ela fala muito para mim sobre a coragem, sobre o quanto a gente deixa Jesus se envolver, em se envolver nas coisas da nossa vida, o quanto a gente deixa ele guiar os nossos passos, confiança, né? Então, por cima, assim, foi isso que me chamou a atenção. E o título da nossa live hoje é Quando Você Andou pelas Águas, né? Porque isso que Pedro teve foi diferente da experiência que os apóstolos tiveram dentro da barca. Ele teve uma experiência própria com Jesus, né? E não sei se o pai vai comentar depois, mas por que ele teve essa experiência? Foi para fazer um milagre para alguém? Como é que foi, né? Agora eu quero que o pai fale um pouco sobre a visão dele. Bom dia, pessoal. Rolinha, Monique, tudo bom? Então, aquilo que a Pauli falou agora é uma grande verdade. Acordei às 3 da manhã e ela estava acordada. Ela viu que eu estava online, tu vê só, né? Bom, naquele tempo não tinha WhatsApp, a gente tinha que adivinhar as coisas. O que eu pensei em passar hoje foi uma coisa que me aconteceu às 3 da manhã. Eu justamente estava pensando nos apóstolos, porque quando Jesus resolveu que ele ia ter uma vida pública, que ele foi lá para o deserto, que depois foi batizado lá e tal. Ele foi antes ou depois? Foi antes, né? Ele foi batizado foi antes. Eu pensei assim, cara, por que ele não escolheu São João para ser um discípulo? Porque São João tinha tudo, já estava pronto. Não, ele pegou 12 bananas. Ele pegou, né? Os Improváveis, tinha que ser o nome do filme, se fizesse. Eles eram os Improváveis. E, na realidade, ele passou todo o ministério dele com o interesse de que esses 12 entendessem. As multidões não eram foco. Não eram foco. Tudo que ele fez, tudo que ele falou de importante, ele falou para os 12. Podia ter multidão junto, mas depois ele sentava com os caras e explicava o que tinha dito, porque as multidões não tinham entendido. E ele disse que eles não iam entender aquilo que ele falou. Tanto que depois as multidões mandaram crucificar ele. Então eles não entenderam mesmo. Então, partimos do princípio de que ele estava lá
falando para as multidões do lado daquele lago, esperando chegar de noite para mandar os apóstolos para dentro da água. Porque o que importava naquele momento era ele fazer uma mudança na vida deles, né? Ressignificar, que é a palavra que eu achava que tinha que ia ser a nossa palavra de chamada aí da live. A partir de todas as formas que ele falou com os discípulos e com os apóstolos, ele começou a mudar a vida dessas pessoas. E veja bem, o Pedro ele tinha uma família bacana, até gostava da sogra, ou não, sei. Importante isso também. Isso. Bom, o Pedro, todos eles tinham família, todos eles tinham uma vida. Depois que Jesus morreu, depois que Jesus ressuscitou, depois que ele jogou o Espírito Santo na vida deles, mudou a vida deles. Com exceção de João, que morreu preso lá no lugar que ele escrevia, tá? Os outros todos foram mártires. Eles saíram de casa e foram pregar, mundo afora, não foi ali ao redor, ali na igrejinha da esquina, não. Eles mudaram a vida deles. E esse talvez tenha sido o passo inicial, porque naquele momento Jesus estava esperando que um dos 12 pedisse aquilo, e foi Pedro que pediu. Dali para frente, o Pedro assumiu uma importância muito grande na história, toda a história. Tanto que Jesus disse, tu vai ser o cara que vai ser meu primeiro papa. Né? E aí, quem tiver interesse de ler os Atos dos Apóstolos, vai entender. Vai entender. Porque a gente, pelo menos eu, me acostumei a ler muito São Paulo, né? Porque o São Paulo fundou as bases da igreja e os conceitos e como tinha que se comportar e como tinha que fazer. São Pedro vai à luta. Ele vai atrás. A vida dele mudou. Tosco, grosso, seja lá o que fosse, ele era um pescador. Ele não podia ter aberto mão do modo de viver dele, não do sustento dele, mas da forma como ele era. Ele era um pescador. E ele foi para cima. E o que eu imagino e entendo é que a conversão que eles fizeram naquelas pessoas, os primeiros cristãos, os caras morriam como lamparina na rua. Para não negar aquele. Então tinha que ter os maiores milagres que eu imagino. Não eram ressuscitar um morto, fazer um paralítico caminhar, fazer... eles viram tudo isso. Eles viram todos os milagres que Jesus fez. Mas os milagres que Jesus fez lá na intimidade, lá dentro do convívio com eles, a transfiguração, por exemplo. Ninguém mais viu. E ele não mandou nem contar. Ele mandou que não contassem. Os milagres que ele fez, tempestade, eles estavam... Só os discípulos, os apóstolos estavam junto com ele. Provavelmente só os apóstolos. Então, eles tiveram um curso intenso. Não foi um curso online, que nem as populações, o povo em geral. Eles tiveram um curso intenso, presencial, intenso, constante, de quem era Jesus. Então, quando veio o Espírito Santo, depois que eles tiveram o curso, mas eles não tinham entendido. Tá? Aí veio o Espírito Santo, jogou ali, eles entenderam. E a partir daquele momento, eles começaram a converter as pessoas, mais talvez do que Cristo converteu. Quando eu leio essa passagem, eu me questiono um pouco sobre a questão do livre-arbítrio, né? Que a gente fala tanto que Deus nos deu o livre-arbítrio, a escolha, blá, 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 né? Mas eu sinto assim, ó, quando tu se coloca a serviço de Jesus, Jesus diz assim, ok, então agora é as minhas regras. Porque no início da passagem já, ele diz aqui, ó, logo em seguida, Jesus obrigou
os discípulos a entrar na barca e ir adiante. Então, esse obrigou não é uma escolha, Não. né? E por que ele obrigou eles a entrarem numa barca que estava anoitecendo, tinha vento? Então, assim, Jesus, ele forja a gente se a gente se coloca a serviço dele. Então, o tratamento todo sobrenatural do Espírito Santo para com a nossa vida vai ser diferente. Quando a gente diz assim, eu abro mão, eu me esvazio em ti, o Espírito Santo vai dizer assim, ok, então agora eu vou te colocar em algumas tempestades para te testar, para te forjar, porque quando tu sair de lá, tu vai estar preparado para ser um representante meu aqui na Terra. Então, essa questão do livre-arbítrio, ela começa a ficar um pouquinho mais frágil para quem quer participar mais próximo do mestre, entendeu? Porque Jesus obrigou eles a entrar na barca. Tá, mas e aí eles passaram medo? Mas ele estava lá. Ele estava lá para salvar eles. Ele jamais desamparou aqueles apóstolos. Ele estava lá, mas eles precisavam ter esse duelo da carne e do espírito. De dizer assim, eu tô com medo porque eu sei os meus conceitos pré-adquiridos, né, os meus preconceitos que eu tenho sobre a vida é que uma noite chuvosa, ventosa, um barco na madrugada, isso tudo tem tudo para dar errado. E aí Jesus diz assim, só que quando eu estou junto, nada vai dar errado, mesmo que tenha tudo para dar errado. Entendeu? Então, eu sinto que eu já te disse isso, né, pai, que essa questão do livre-arbítrio, ela é um pouco frágil quando tu começa a ler a Bíblia e ver a história desses homens que caminharam com Jesus. Então, onde é que está o livre-arbítrio deles aqui? Eles escolheram andar com Cristo, ok? Mas a partir do momento que eles escolheram ser seguidores e discípulos, então nós temos algumas regras. Né? E a partir do momento que tu segue essas regras, tu é lapidado pelo Senhor. E Ele vai fazer com que tu faça milagres e prodígios em nome dEle. Né? Então, isso fica muito, muito forte para mim. Então, quando a gente faz a escolha de andar com Jesus, não vai ser fácil. Ah, eu tomei uma decisão de rezar tanto tempo do dia, tararara. Vai ter gente que vai te criticar, vai ter gente que vai dizer que não é certo tu fazer assim, blá, blá, blá. Vai ter gente, isso é a tempestade, é o vento, é aquela coisa que faz com que tu ache que vai afundar. E Jesus diz assim, ó, eu tô aqui. E se eu estiver aqui, minha filha, tu não vai afundar. E essa é a certeza, essa é a paz que excede o nosso entendimento. Porque o que o olho está vendo é uma coisa, o que o corpo está sentindo é outra. Porque o coração dispara, a gente fica ansioso, a gente fica com medo, né? Então, os nossos sentidos do nosso corpo humano, eles fazem com que a gente pense totalmente o contrário. Não vai dar certo, não vai dar certo. E aí Jesus diz assim, mas eu excedo o entendimento. Vai dar certo. Porque eu tô aqui. Então, essa passagem é uma das mais incríveis, na minha opinião, assim, da Bíblia, porque é um total desprender de tudo que a gente acredita, do que a gente está vendo, do que a gente está palpando, e Jesus dizendo assim, tem o sobrenatural agindo aqui o tempo todo. Pai, eu não te enxergo, então eu preciso... Eu estava imaginando, falou de sobrenatural, né? Eu estava imaginando essa cena no filme do Spielberg e assim, em vez de botar água ali, botasse as tentações da vida, as tristezas, as coisas que te botam para baixo, as pessoas que te fazem mal, e tu tentando ficar em cima da água, ficar em cima dessa superfície e te ligar em alguma coisa ao divino, porque é difícil para quem não tem fé gostar de Deus, porque o mundo é muito injusto, né? Então justifica dizer, né? Deus é o culpado de tudo, Deus, ou pelo menos Deus é omisso, Deus não vai te dar a mão na hora que tu está lá afundando na água.
Porque isso aí é só uma história. E aí essa questão do livre-arbítrio fica assim, como um livre-arbítrio? Eu posso fazer o que eu quero? Pode, mas tu tem que querer fazer a coisa certa. Né? Porque Deus não faz nada na tua vida. Na verdade, Jesus veio dizer isso. Deus não vai fazer nada. As pessoas, em nome de Deus, vão fazer para ti. A pessoa vai te ajudar. Deus não vai botar dinheiro na tua conta. Alguém vai te dar um emprego. Né? Deus não vai tirar o dinheiro da tua conta. E nós também temos a obrigação de ser a pessoa que vai ajudar a outra em nome de Deus, né? Porque assim, os 10 mandamentos, eles não dizem que tu tem que repartir o pão. Eles não dizem que tu não tem que julgar. Eles não dizem que tu tem que perdoar. Esse mandamento de Cristo que nos coloca em sintonia, ele diz assim, tu tem livre-arbítrio, mas tu quer ir para o céu, tu tem que repartir o pão. Tu tem que perdoar. E tu é a medida do perdão. Do jeito que tu perdoar o outro, do jeito que tu julgar o outro, é que vai ser o teu julgamento. Tu tem livre-arbítrio, mas o meu mandamento é esse. Faz o que tu quer, tudo bem. Né? Então tem 10 mandamentos que não valem nada se tu não seguir os mandamentos de Cristo. E ele foi explícito, ele botou isso na oração dele. Entende? Ele botou, perdoa-me, Senhor, da maneira que eu perdoar. Então ele está dizendo assim, eu quero o teu livre-arbítrio. Tu tem todo o direito de fazer tudo o que tu quiser, mas no momento presente, né? Eu estava falando outro dia na reunião, naquele momento tu tem que estar fazendo o bem, que é o presente. O resto, o passado não me interessa para Deus, o futuro não interessa. Interessa para Ele o teu presente. O que tu está fazendo? Se tu morrer naquela hora que estiver fazendo mal, tu vai seguir aquele caminho. Certo? Então, assim, essa passagem nos mostra, assim, e para mim, pelo menos, ressignificar a nossa vida. Tem um momento que tu tem que buscar uma concentração, alguma coisa dentro de ti, para dizer assim, eu quero esse livre-arbítrio para o bem ou eu quero para o mal? Cadê a mão de Jesus que vai me ajudar? Onde é que eu encontro ela? Porque tu tem sempre que ter um lugar, uma forma, uma hora, um jeito de ter um contato com Ele. Numa oração, ou eu encontrei uma forma de ter contato com Cristo agora fazendo caridade. Tem pessoas que pode ser assim, não, é cantando lá na igreja, tá bom, cada um tem uma maneira de encontrar e de ter um momento que tu encontra com Cristo. Cada um tem, nenhum deles é o melhor que o outro. É a mão dele que tu consegue encontrar, naquele local, daquela forma, daquele jeito. E às vezes até em casa, né, pai? Ah, tu tem, tipo, eu vejo com a Manuela, que missão que é que ela sinta que Jesus ame ela. Essa é a missão da minha vida, porque eu sou mãe dela, então às vezes a gente fica tentando procurar lá fora, né? Ai, qual que é a minha missão? A minha missão, gente, tu tem um bebê. A tua missão é fazer essa pessoa ser um cidadão que saiba que Jesus está ali amparando ela. E isso é um desafio no dia de hoje, com toda essa mídia barulhenta que tem, né, mostrando só prazeres e loucuras e coisas que são muito divertidas e maravilhosas aos olhos, mas que só te levam para o inferno. Então, às vezes a tua missão, ela é dentro da tua casa, porque a tua casa é uma fagulha da sociedade. Então, tu vai fazer o que lá dentro? E outra coisa, eu conheço gente que mente o tempo todo, procura levar vantagem em tudo, logra as pessoas, rouba, e acha que aquilo é normal. Que tipo de filho ele vai ter? Você está criando um filho, que tipo de filho vai sair dessa casa? Bom, quando nós estávamos falando dessa passagem, eu disse para ti, eu acho que assim, a água que vai afundar o cara é ele tentar lograr os outros, é ele roubar. E tu me disse assim, eu nunca penso isso. Claro, teve uma formação no lar que nunca se fez isso. Sempre fizemos a coisa
procuramos fazer a coisa certa, claro que a gente erra, claro que a gente tem defeitos, mas o caráter da nossa família é esse, é tentar trabalhar. Vai ver como é que são os membros dessa família. Trabalham da manhã à noite e acorda todo mundo antes das 7. E vão trabalhar. Concorda? Então, assim é que tu diz assim, eu fui feliz. Criei uns filhos que têm fé, são úteis à sociedade, fazem o bem, não estão querendo o mal dos outros, não mentem, que essa aí é uma coisa bem característica de quem vai fazer o mal. Então, nós não afundamos na água desse tipo de coisa, mas podemos fazer outras coisas erradas. Né? Ninguém é perfeito. Os nossos pecados a gente conhece e gosta deles. Né? Cada um conhece os seus pecados e não faz porque é ruim para ele, mas porque ele gosta. Nós não vamos ser salvos pelas nossas obras, porque a gente falha o tempo inteiro. Nós vamos ser salvos pela graça de Deus, né? Então, a gente realmente fica tentando especular quem vai ser salvo, quem não vai, se eu vou, se eu não vou, se eu estou indo no caminho certo, não. Mas, na verdade, a gente não sabe, porque o que nos salva é a graça e a misericórdia de Deus. Porque nós erramos o tempo inteiro. Se não é em palavras, em atos, é em pensamento. É inerente do ser humano errar. Então, a graça de Deus... Parece que foi tudo que me falou, que Pedro afundou quando ele parou de olhar para Cristo, né? Então, assim, continua a tua vida, tenta fazer o certo, mas não perde o foco. Não perde o olhar. O olhar é ali, a meta é ali. Então, vai ali nessa direção. Pessoal, o que eu estou dizendo assim não é... o cara é um bobo lá que fica só indo atrás de Deus. É a lei do universo essa. Foi ele que fez o universo. Se tu não pensar assim, se tu pensar diferente, o resto da eternidade tu vai pagar por isso. Tem que mudar. Não é cristão? Vai ser qualquer outra coisa, mas seja bem feito. Seja com honestidade, seja com amor, principalmente. Aí tu pega aquela parte de São Paulo que diz que o amor é tudo. É tudo. Ele faz tudo. Ele controla a vida da gente. Ou é nada, se tu não tem. Porque normalmente o cara que faz errado não faz porque odeia. É porque ele não tem amor. Não faz porque ele é antiético. É porque ele não tem ética. Então, tu negar os sentimentos bons dentro de ti, vai ferrar contigo. E o Pedro, na hora da morte, ele não quis morrer crucificado, virado com a cabeça para cima, porque ele não se achava digno de morrer que nem Jesus Cristo. Olha a vida que ele teve. Totalmente dedicação, de abrir mão de si, né? Mas eles se apaixonaram. Eles se apaixonaram por aquele Cristo, né? E essa tem que ser a nossa busca antes de ficar preocupado em não cometer pecado, não falar mal dos outros, não sei o quê, não sei o que lá. Eu acho que a nossa busca principal, que a gente não pode descansar nisso, é em se apaixonar por Jesus. Porque depois que tu se apaixona por ele, o resto é acrescentado. Então busca primeiro o reino de Deus, depois tu vai lapidando, tu vai te lapidando, porque tu é um ser humano. Né? Então, se eu pudesse dar um conselho, né? Imagina, eu sou uma pessoa maravilhosa para dar conselho. Mas, enfim, se eu pudesse dar um conselho, e é o que eu faço da minha vida, eu não foco nos meus pecados. Porque eu sei que eu estou cometendo eles. Sabe quando as bombas estão explodindo atrás e tu tá correndo? Aqueles vídeos que mostram a pessoa correndo e a cidade caindo, os prédios caindo e tudo mais. Eu sinto que essa é a caminhada em direção ao reino de Deus. Tu tá olhando para Jesus lá e tu vai. Essas coisas que estão explodindo atrás de ti são os teus pecados. Mas tu tá apaixonado por Cristo. E o que sobrar de ti, que chegar lá, ele vai transformar e ele vai salvar. Porque a Bíblia diz que Jesus é como uma galinha que quer cuidar dos pintinhos dele embaixo das suas asas. Então,
não dá para pensar que seja uma pessoa que quer condenar todo mundo. Ele não quer. Se tu tiver um milímetro teu que quer amar Jesus sobre todas as coisas, ele vai batalhar para ter esse milímetro para ele. É dele, sabe? Então, o foco é se apaixonar por Jesus. Pronto. O resto vai vir. Por que que os pintinhos vão para baixo da asa da galinha? Para se proteger, para se esquentar. Porque é um bom negócio para eles. Então, não é só amar Jesus. Quem entender a mensagem dele vai entender que se viver de acordo com a mensagem é um baita negócio. Mas tem que entender. E os cristãos antigos entenderam. Cara, eles morreram. Os leões comiam eles, os tigres. Os caras botavam os gladiadores lá para matar. Quantos matavam mais com uma lança? Eles entenderam. Nós não temos ainda aqui, ainda não temos esse problema. Mas, graças a Deus. Se vierem os tempos ruins, como tem em alguns países, como é que nós vamos nos comportar? Deus não dá a cruz maior do que a gente possa carregar, graças a Deus, né? Então, assim, ó, se ele não deu essa cruz do mártir para nós, o que eu tô fazendo com o que eu tenho na mão? Sabe? É a parábola dos talentos, que é a liturgia de hoje, é a parábola dos talentos. Nós temos os talentos na nossa mão e a gente vai enterrar os talentos? Porque tem medo? Porque eu sou falho, eu sou muito falho. Eu não sou digno de falar de Deus. Eu sou muito falho. Cara, tem gente morrendo pela fé. E tu não tá sendo ameaçado de morte. Vai do jeito que tu é mesmo. Mete os dois pés e fala, eu amo Jesus. Eu tô feliz porque Jesus tá comigo. Ai, que legal, não sei o que. Foi Jesus. Tudo é Jesus, entendeu? Porque se uma pessoa não tiver ouvido o nome de Jesus em uma semana, ela vai ouvir contigo, sabe? Então é isso que nós temos que ser, pescadores de pessoas. Pedro foi pescador de pessoas e ele quase afundou de medo. E Jesus levantou ele, deu uma puxadinha de orelha, mas levantou ele, sabe? Então a gente tem que estar disponível, nós temos que ser ferramenta de Deus. Ou a gente quer ser só figurante? Eu não quero ser figurante. Eu quero fazer parte da obra. E Pedro deve ter lembrado o resto da vida aquela mão que tirou ele da água. Aquela cena. É uma alegoria, né? Mas funciona. A gente se lembrar das vezes que a gente saiu dos problemas que talvez Deus tenha permitido, que tenham entrado na nossa vida, e que a gente conseguiu sair. E aí, se a gente olhar para o lado lá na história da gente, vai dizer, não, eu não estava sozinho. Tinha alguém comigo. Pode ser que fosse uma pessoa que estava ali para me ajudar, mas era Deus, naquele momento, dando uma mão. Porque se nós estamos aqui agora conversando eu e tu, é porque nós ganhamos todas as batalhas até agora. Amém. Algumas batalhas mais complicadas que nem tu e outras batalhas, mas ganhamos todas as batalhas. Amém. E aí a gente vai fazer o quê? Com esse corpo que sobrou das batalhas que a gente venceu. Não tem nada mais interessante para fazer da vida se não for acrescentar. Fazer as pessoas se sentirem felizes do nosso lado, seguras, porque sabem que tu vai ter uma palavra de conforto. Então, essa é a nossa missão aqui. Essa passagem, ela não tem só em Mateus, né? Ela tem em João também. Então, quando tem mais que um evangelho, e o evangelho de João não é um evangelho sinótico, então se tá nesses dois, aconteceu da forma que aconteceu. Tá cortando? É que tá acabando o nosso tempo. Mas acho que é isso. O que foi? Vai?
Parece, agora está aparecendo o Independence Day. Como assim? Saiu. Tá em outra dimensão, entrou na nave inimiga. Mas eu tô te ouvindo normal, para mim tá igual. Mas eu não estou te Então, vendo. tá. Então vamos nos despedir. Quero agradecer a Moni por ter dito que a live foi boa. Sim, a gente é apaixonado por Jesus demais. E dá oi para a Liv, depois tu dá uma olhada, amiga. Te agradecer também, pai, por fazer essa leitura da palavra comigo, né? Que se tem uma filha abençoada, sou eu, né, pai? Ter um pai que faz a leitura da passagem da palavra junto é uma bênção atrás da outra, né? Vamos lá, vamos Vai. então deixar três palavras de tarefa aí para quem ouvir. A primeira Tá. delas é ressignificar. Então, Tá. eu acredito que Pedro, a partir do momento em que que Jesus botou a mão lá e ajudou ele a subir e a caminhar nas águas, ele ressignificou a vida dele. Dali para frente, era com ele. Tudo era com ele. Ah, o que eles dizem que eu sou? É o Cristo, Filho de Deus vivo. Ah, eu vou lavar os pés de todo mundo. O meu, tu não vai lavar. Peraí. Então, Pedro era sempre o que falava. A gente acha assim que ele não tem muita importância na história, mas ele tem. Mas eu acho que ele ressignificou a vida dele. E a segunda palavra que eu quero que vocês estudem é maledicência. Estudem essa palavra. E parem, se possível, de falar coisas ruins. Falem só coisas boas na vida de vocês. Até pela física quântica, até pela lei do segredo. Falem coisas boas. Maledicência. E a derivada da maledicência, a malevolência, que é querer o mal de alguém. Então, fica essa tarefa. Semana que vem vai ter prova. Maledicência Malevolência. e malevolência. Beleza. Certo, então. Oi, Ana, tudo bom? Que bom te ter aqui. Então, gente, muito obrigada por participarem. Tenham um dia, um fim de semana abençoado. Falem de Jesus, conversem com Jesus. E assim, ó, quando estiverem dentro de um vendaval, de uma tempestade, se alegrem, porque provavelmente tu está sendo forjado ali. E Jesus está querendo te olhar e dizer assim, comigo tu não vai afundar, né? Então, se alegrem nas dificuldades, que é ali que Jesus aparece, né, pai? E escutem a música. Se as águas do mar da vida quiserem te sugar, te afogar. Segura na mão de Deus e vai, né? Importância, a música aí pode botar na mente assim, cantar o dia inteiro. Boa. Mantra. Mantra. Beijo, pai. Passou a nossa hora, né? Te amo. Amo todos vocês. Beijo. Tchau. Bom dia. Eu desligo.